Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Bom dia a todos, aleluia. Um destes dias ouvia um cantor que conhece o Senhor, de origem familiar turca, e achava muito interessante que ele pertence, seja bisneto de um reverendo, e o pai dele também é reverendo, e o tio também é reverendo, e ele apelidava os paradigmas mentais da subcultura cristã, entre aspas, mais diretamente chamava evangélica. Amém? O pastor Vítor Pinto falava sobre que Deus pensa, evidentemente que pensa, e ele disse que esperava que vocês já vos tivessem aquietado, e eu realmente espero que a palavra de Deus vos possa inquietar. Amém? E a parte de inquietar-vos, vos possa desafiar. Amém? Que a mensagem chegue ao homem e gere um movimento que não se chegue a tornar um monumento, mas que continue no movimento. E que esse movimento seja vida e não seja uma peça de teatro ou um escaparate de Hollywood. Para isso, temos que voltar à base essencial do Evangelho. O Evangelho da cruz, loucura para muitos, poder para a salvação de todos aqueles que nele creem. Amém? É uma mensagem que é impopular hoje em dia. É uma mensagem que nem todos estão dispostos a falar sobre ela. Hoje em dia, a subcultura evangélica tornou-se enfaticamente antropológica, filosófica, centrada mais na criatura do que no Criador, mas na realidade o Evangelho é todo acerca do Criador que deu a sua vida pela criatura. Amém? O título da mensagem, não, acho que assim é mais amplo. E se me arranjasse umas pedras lá fora também agradecia. Umas pedrazinhas também. Sim, é sério, não estou a falar... Eu hoje venho disposto a corroborar, ou seja, uma das essências do Evangelho, sabe, é que as pessoas normalmente... Eu não vou apedrejar ninguém, a sério. Há muitas pessoas... Lembro-me que há muitos anos, quando a minha avó era viva, quando eu lhe disse que tinha-me convertido ao Senhor, ela perguntou-me agora, antes roubávamos-me para a droga, agora queres-me pedir o dinheiro para quê? Para a tua seita? Enfim, isto era o conceito que uma senhora quase com 70 anos tinha do povo evangélico. Provavelmente, muitas das vezes, este é o conceito que muitas pessoas têm do povo evangélico, pela uma má imagem de que muitas pessoas dão das Escrituras sagradas que Deus nos entregou. Amém? Assim, muitas pessoas, conforme diz a palavra de Deus, muitos homens proclamam a sua própria verdade, mas homens de verdade que os encontrará. Amém? Então, o título da minha mensagem hoje é definitivamente bíblico, porque os títulos das mensagens têm que ser bíblico e vêm com base em duas escrituras, as quais vamos falar nelas hoje, e eu venho predisposto a voltar à base do Evangelho em Paulo. Paulo passava horas a fio a pregar o Evangelho. Assim que preparai-vos, não sei se tomaram um bom pequeno almoço, eu venho determinado a começar e terminar. Não sei quanto tempo é que poderemos tomar para terminar, Deus assim o predeterminará. Ok, já temos umas pedras, ok, deixa aqui as pedras. Não sou geólogo, o meu filho às vezes já vem por aí agarrar as pedras e trata de interpretá-las, mas eu também não quero interpretar as pedras, também não quero interpretar a palavra, espero que o Espírito Santo de Deus possa... Já temos aqui umas pedras, provavelmente daqui a bocado vou pedir a colaboração de alguns intervenientes para podermos entrar na melhor explicação de uma passagem bíblica que todos nós conhecemos. Filipenses 2, não abram as Bíblias, ok, calma.
Calma, eu ainda não comecei, ok? Estou a tentar só conversar convosco um bocadinho. Pode ser possível? Posso conversar convosco, ok? Podemos sair um bocadinho, podemos estar em família, ok? A igreja, a parte de ser um corpo, é uma... Ok, ainda bem. Então estamos em família? Glória a Deus. Então, podemos conversar só uns breves minutos antes de entrarmos na mensagem? Significa isto ainda na introdução. Ou seja, uma das coisas que os evangelistas que se nutriam da essência do Evangelho faziam é que não tinham um procedimento quase mágico, que é aquilo que se utiliza hoje em dia, que é as tais regras 1, 2, 3, 4, confessa e já estás. E daqui a uns tempos a saber onde é que essa confissão vai parar, ok? Não é denegrir os métodos evangelísticos que a Igreja utiliza. Não é nada disso, entendei-me. Não se escandalizam as pessoas que possam ouvir isto através da internet ou da rádio. Não é essa a questão. Mas os evangelistas de há muitos anos atrás, e não é olhar para trás, não é olhar para a frente, tinham muitos bons métodos. Os métodos principais que utilizava, por exemplo, os apóstolos primordiais, que pregavam a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Diz a palavra de Deus que ela é boa para tudo, para instruir, para redarguir, para amoestar. E então o que é que faziam? Era horas a fio. E como é que as pessoas se convertiam? Porque faziam o convite? Não, convertiam-se a ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz. E o que é que produz o efeito? É a palavra. Nomeadamente as pessoas hoje seguem mais os pregadores do que a palavra. Mas é a palavra que transforma, não é o pregador. Amém? Se bem que os dons são irrevocáveis. Mas vamos entrar. Então, Filipenses, há alguns certos... O título da mensagem é Tende em vós, não este sentimento, que é o que está escrito em Filipenses, mas foi a origem da palavra, tende em vós esta mente ou este pensamento, e depois vamos ao Evangelho segundo São João. Não vamos à Bíblia, ok? Se quiserem escrever, escrevam. Tende em vós este pensamento ou esta mente, eu não vos condeno, vai e não peques mais. Espero que quando saias daqui vás predisposto a pecar menos. Ou pelo menos a estares mais alerta em relação ao teu interior que, predominantemente, segundo a nossa genética, a nossa natureza caída, está virada para o pecado. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Amém. Senhor Jesus, meu Deus, não sou digno, meu Deus, sequer deste tão grande privilégio que Tu me concedes. Senhor, Tu escolhestes o mais vil, o mais ignóbil, Senhor, dos homens. Sou fraco, Senhor, necessito agora mesmo a Tua graça. Pai, ela é mais que suficiente, Senhor, para que Tu possas, meu Deus, abrir-nos as Tuas Escrituras, a Tua Palavra, a Tua mente, a Tua vontade. Possas, meu Deus, entrar ao mais profundo dos nossos seres, Senhor, discernir os nossos pensamentos, meu Deus. Senhor, fazer que a Tua Palavra encontre lugar, meu Deus, na nossa vida e ela possa frutificar, meu Deus. Possa fazer-nos, Senhor, voltar-nos dos nossos maus caminhos. Possa fazer com que o nosso coração, Senhor, toda a nossa vida se vire para Ti, Senhor. Senhor, e na realidade, meu Deus, este Evangelho, meu Deus, de salvação, de esperança que Tu nos entregaste, meu Deus, faça jus, meu Deus, à Tua justiça, Senhor. Meu Deus, tem piedade das nossas vidas, Senhor. Abençoa cada pessoa que possa ouvir a Tua Palavra através da rádio, da internet. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui está presente. Tem misericórdia, meu Deus. Escrutina os nossos pensamentos, meu Deus. E escuta o Teu juízo e a Tua misericórdia de acordo à Tua vontade, Pai. Obrigado pela Tua Palavra. No nome de Jesus, peço-te, meu Deus, faz a Tua obra no nosso meio. No nome de Jesus Cristo, a Ti te submetemos. Amém e amém. Amém? Meio-dia 10. Começa agora, ok? Salmo 103. O salmista dizia: bendize, alma minha, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendize, ó a minha alma, o Senhor, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas
as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia e quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Amém? Verso 1 ao 6. Amém? Glória a Deus. Pode sublinhar, por favor, no verso 6, o Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Amém? Sublinha, guarda esse verso, ok? Estamos? Agora, eu vou pedir-vos sim que vocês exercitem a vossa mente e também possam exercitar os vossos dedos a agarrar a Bíblia ou simplesmente a escrever e a acompanhar a mensagem. O salmista abençoava o Senhor e sobre todas as coisas ele falava para consigo mesmo a dizer, ok, que jamais eu me esqueça de nenhum dos teus benefícios. Mas aqui no verso 6... Ele assumia que era Deus quem o sarava todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Ok? Amém? Estamos nisto? Mas no verso 6, ele faz uma declaração, uma afirmação, a dizer, o Senhor é quem executa. O que é executar? Fazer. É quem leva a cabo os atos de justiça. Como é que se leva a cabo os atos de justiça? Emitindo, a palavra vem a seguir, o que é? Um juízo. Alguém ouviu falar de que um dos atributos de Deus, aquilo é um juiz? Calma. Ele é juiz. E é justo. Mas o primeiro atributo é que ele é juiz. Definitivamente que ele é justo. E diz a palavra do Senhor que não há nenhum outro justo na terra senão... Quem? Jesus, o Verbo feito carne. Ok, amém? Então, irmãos, eu quero agora que vamos a Efésios 4, verso 17... Ou seja, vamos tomar um tempinho, e já passaram 5 minutos. Paulo escrevia isto à igreja de Éfeso, dizendo-lhe, portanto isto testifico, como a palavra original diz, como que vos encargo, vos declaro, vos determino, no Senhor, não na sua autoridade, não na sua sabedoria, para que não mais andeis, não vos comporteis mais, não vos dirijais mais na vida, como andam os gentios. Na nova versão internacional diz, na futilidade dos seus pensamentos. E na versão Ferreira de Almeida atualizada diz, na verdade da sua mente. Noutras versões diz, na vaidade da sua mente, ou seja, na futilidade. Hoje em dia, grande parte das pessoas têm mentes fúteis. Estamos? E a maneira mais simples de encher grandes congregações é dar mensagens fúteis. Porque quem tem um pensamento fútil e alastra pensamentos fúteis, o que é que acontece? Junta muitas pessoas à volta de pensamentos fúteis. Porque as pessoas não se querem dar ao trabalho de pensar mais profundamente. Amém? Se vocês me ajudarem, eu prometo que talvez possamos demorar menos tempo. Se o vosso objetivo é demorar um bocadinho menos tempo, eu não tenho pressa, tenho o dia todo. Assim que, irmãos, ele dizia isto, por favor, irmãos, encarrego-vos isto, eu encargo-vos isto. Não andem mais na futilidade dos vossos pensamentos. Agora, eu peço também que tu possas memorizar esta palavra pensamentos. Já memorizámos 2 palavras anteriormente, que foi justiça e juízo. E agora, pensamentos. E no verso 18, e vou ler outra vez da versão internacional, e da Ferreira de Almeida diz, na verdade, na futilidade dos seus pensamentos, na versão internacional, na Ferreira de Almeida, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Muitas vezes andamos à volta deste entenebrecidos. Entenebrecidos, dissemos, não anestesiados.
Não, a palavra original entenebrecidos significa separados, significa não obscuridade. E na realidade, na versão internacional, na nova versão internacional, a tradução está mais perto da verdade e diz: eles estão obscurecidos. Estão longe, estão na escuridão em relação a entender. Significa obscurecidos no entendimento. Logo, separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Amém? Sigamos para a frente. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade. Quando as pessoas têm pensamentos fúteis, vão perdendo a sensibilidade. Irmãos, e reparem que Paulo escrevia isto para pessoas que estavam dentro da igreja, para a igreja de Éfeso. Perderam a sensibilidade e entregaram-se à lascívia. Não, ok. Esta palavra na versão internacional encaixa melhor. À depravação. Depravaram-se. Sinónimo de lascívia, ok? Cometendo com avidez toda a sorte de impureza. Agora, verso 20, ok? Podemos agarrar ao verso 20. Mas nós, não aprenderam assim de Cristo. O testemunho que nos foi deixado pelos discípulos, pelos apóstolos de Cristo, não foi não foi de acordo a isto. Por isso eu começo a dizer: não andeis mais como os gentios, na futilidade dos seus pensamentos atrás. Agora, se é que ouvistes e nele fostes instruídos conforme à verdade em Jesus. Recorda-te que eu disse, ou seja, há muitas maneiras de apresentar a palavra. Agora, a palavra pode-se apresentar superficialmente, futilmente. E agora eu quero tratar, de certa maneira, de que nós aprofundemos certas e determinadas coisas, porque há muita gente que caminha em engano. E há muita gente que caminha em engano porque, primeiro, uns desejam estar em engano porque não querem aprofundar certas coisas na sua vida. Outros porque querem ou vão atrás de ouvir fábulas. Outros não é porque não se lhes diga, é porque simplesmente querem entender aquilo que lhes convém. Amém? Então agora, senão a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra rema, a palavra verdade. E a verdade vos libertará. E se permaneceres nos meus ensinamentos, sereis verdadeiramente livres. Meus discípulos, sereis livres. Para não seres livres, sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Verso 22. Se formos instruídos conforme a verdade em Jesus, então, a despojar-vos, quanto à maneira antiga de viver, a despojar-vos do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos. Na versão, isto é a versão nova, versão internacional, que desejos é aquilo que quer dizer concupiscências. Às vezes as pessoas confundem-se com a palavra concupiscências e alguns até têm dificuldade de dizer cucuspiciências e ficam ali todos cuscuspiciênciasados. Então, significa que se corrompe pelos desejos enganosos, do engano. E diz: e a vos renovareis no espírito da vossa mente. Agora vamos lê-la na nova versão internacional, que também está muito perto da tradução original do grego, que diz: no modo a serem renovados, recordai-vos o que é que ele diz nos vossos pensamentos fúteis, a serem renovados no modo de pensar. No modo de... na maneira... Algum de vocês tem ouvido várias pregações acerca de Romanos 12... Não vos conformeis, não andeis de acordo a este. É ou não é? Alguns até já estão cansados de predicar sobre essas coisas, ok? Então podemos começar a identificar-nos dentro das Escrituras. Parece que Paulo não adressou as diferentes igrejas de maneira diferente, senão continuamente. Em Colossenses diz-lhes a mesma coisa. Enfim, então no verso 24 diz: e a revestir-se do novo homem, criado... segundo Deus agora. Criado para ser semelhante a Deus. Agora, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade.
ok? E eu quero que vocês guardem este verso, ponham o verso 24 e eu vou lê-los nas duas versões. Criado segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. E na versão internacional diz a revestir-se do novo homem, criado para ser criado com o objetivo de ser semelhante a Deus. Em justiça, falamos de justiça e de juízo. Deus é justo. Deus faz justiça, porque Ele é um juiz justo. É um dos atributos de Deus. Amém? E o único justo é Jesus, ok? E em santidade, provenientes da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém? Então agora vamos a Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 2. E Paulo começa a escrever aos Filipenses desta maneira no verso 1. Portanto, se alguma exortação há em Cristo Jesus. Agora vou abrir a Bíblia, por isso é que eu preciso de 3 ferramentas, ok? Alguém tem uma Bíblia, pode ler. Filipenses 2, capítulo 2, verso 1. Oi. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completei o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda. Agora tenho que pôr aqui isto mais para a frente. Nada façais por contenda. Nada façais com intriga. Alguém conhece esta palavra intriga? Ou seja, porque das várias traduções da palavra original do grego, e eu não vou às palavras originais, que é para a gente não se demorar aqui muito mais tempo, mas vamos, ou seja, a palavra original é eradicial, e significa, uma delas é intriga. Nada façais por contenda significa por intriga, por facção. Aqui não há ninguém que faça intriga. Eu sei que não. Talvez noutro sítio, noutra vizinhança, noutra igreja, noutra comunidade. Ninguém faz intriga. Podemos seguir? A intriga é uma coisa profunda? Não. Por favor. A intriga é um pensamento fútil. Não aprofunda nada. Mantém as coisas simplesmente à superfície. Faz que as pessoas percam tempo com mesquinhices. Coisas que não têm importância. Faz-nos perder. Se tu soubesses, irmã, aquilo que aquele irmão disse. Uma barbaridade. Uma heresia. Temos que convocar uma reunião. Isto é caso para levar ao presbitério. É caso para falar com os anciãos, com os pastores. Isto é caso para fazer jejum e oração. E é simplesmente uma palavra fútil. Que algum irmão ou alguma irmã, em dado momento, num momento de fraqueza ou numa situação qualquer, proferiu da sua boca. E então aparece o irmão A ou a irmã B, raca, com a pistola e fum! E diz, não, esta é a maré A, aquela é a maré B, cuidado! E cria-se uma intriga. Por aquilo que seja, enfim. Eu sei que isso aqui não passa, mas enfim, aparentemente, em Filipe passava-se. E Paulo teve que adressar aquela situação, não é? Então nós temos que começar também a aprender para evitar que estas coisas passem no nosso seio, não é? Então, em seguida diz, por vanglória. Ninguém faz as coisas para destacar-se. Não. Até não há irmãos que às vezes chegam a dizer, ei, tal, isto se calhar não é o meu lugar, como eu não saio na capa do brilho, como eu não saio em número 1, o grande problema das comunidades e da igreja como um corpo na comunidade é que as pessoas, na realidade, dão ênfase ao que está aqui. Na realidade, a mim apresentam-me como o pastor-presidente. Mas, na realidade, eu tenho uma insignificância tal, porque nada neste ministério não funcionaria se não houvesse um corpo de quase 400 pessoas a trabalhar nas mais pequeninas tarefas, que essas tarefas são indispensáveis.
indispensáveis. Então, provavelmente aquele que tem a tarefa aparentemente mais corriqueira, tem tanto ou maior interpretação, ou maior importância do que aquele que sai a transmitir a mensagem. Estamos? Então não façamos as coisas a procurar a evidência. Porque entendamos uma coisa, irmãos, a palavra de Deus diz, não se façais de vós muitos mestres, maestros, porque maior, guarda essa palavra, condenação, também vamos falar dela, ok? Juízo, pensamentos, condenação. Estão a escrever? Condenação, não é? Maior condenação há para aqueles que querem ser maestros. Jesus Cristo ensinou que aquele que queira ser primeiro vá para o último lugar. Ok? Amém? Então podemos continuar? Bom. Se não, considera cada um... Ou seja, entendamos tudo isto aqui tem que ver o verso 3 e 4. Eu quero ir um bocadinho mais rápido, senão não consigo terminar isto nem às 7 da tarde. É que as coisas... Cada um considera-se outras surpresas. Isto, vocês recordam-se Romanos capítulo 12, versos 1, 2 e 3, não é? Ok? Referencialmente podem anotar aí, porque referência tem a mesma. Ok? Então, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. Claro, a gente também faz isso, não é? Pois recordemos-nos que anteriormente o apóstolo dizia, não tenhais todos o mesmo sentir. A gente se sente sempre... Okay. Vamos todos na mesma direção? Claro, sempre todos. Quando um diz A, o outro diz logo A, não. O outro diz A, não. Diz. Um diz A, o outro diz B. É ou não é? Sejamos reais. Ok? Amém? Amém? Estar de acordo ou estar unidos não significa que tenhamos todos que dizer a mesma coisa. Amém? Podemos ter diferentes pontos de vista que conlevem exatamente ao mesmo objetivo, ok? Irmãos, então, de sorte que haja em vós o mesmo, agora vamos ao capítulo 5. Recordam-se o título da mensagem? Tende em vós o mesmo pensamento, ok? No verso 5, a palavra grega que aparece, entende, é froneo, que significa levai-vos a um exercício de mente. Diz comigo, exercício de mente. Então, tende em vós, de sorte que haja em vós, a mesma mente que também houve em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Ok? Estamos? Então agora, vejamos a mente que houve em Cristo Jesus. Estamos preparados para encarar? Porque agora temos... Paulo adressou algumas situações em relação à nossa forma de estar. Aquilo que vimos em Efésios foi, ou seja, revestir-nos com um novo homem que foi feito criado à semelhança de Deus, em justiça e verdade e em santidade. Ou em verdadeira justiça e santidade. Ok? Vamos guardar esse versículo, mas ele também em Efésios referiu-se aos pensamentos vãos, por assim dizer, que agora foi-se uma palavra, referiu-se fúteis, a uma vã forma de estar na vida, às facções, às mesmas coisas, exatamente se referiu aqui também à igreja de Filipe, ok? Então, irmãos, agora vejamos aquilo que o apóstolo aqui começa a referir-se no verso 6. Diz, o qual subsistindo, significa o qual estando em existência, ele estava em existência, em forma de Deus. A palavra, qual é que é a palavra forma em grego? No outro dia o irmão Faria referiu-se a ela e foi muito interessante, é morfe. Morfe é forma. Morfe em grego significa na sua essência. Agora que a gente entendamos que a essência de Deus fosse de repente em forma de homem, porque repara aqui o que diz, o qual subsistindo em forma de Deus, significa
Aqui está a dizer, ele era forma de Deus, a sua deidade era divina. E depois volta a dizer no verso 7, esvaziou-se, tornou-se a si mesmo forma de servo semelhante aos homens. Significa que ele tinha duas formas. Ele tinha a sua forma divina, ele não considerou como isso, ou seja, o estar por em cima de todas as coisas, senão que ele tomou outra forma, a forma de servo, uma forma que ninguém quer na realidade tomar. Há muita gente no seio da igreja, não, irmão, eu quero servir, ok. E quando lhe dás uma oportunidade de servir, depois a seguir, mas irmão, é que eu pensava que servir era predicar, eu pensava que servir era tal, eu pensava que servir era pascual. Sim, mas servir é tudo isso, mas é também, servir também é pregar, também é dar de comer, mas servir também é obter os recursos necessários para dar de comer, também é servir. Servir na igreja também é limpar certas e determinadas áreas da igreja que não realmente aparecem no vídeo, mas são necessárias e são utilizadas pelas pessoas da congregação. Tudo isso pertence à área do serviço. Mas não é evidente, claro que não é evidente, mas é necessário. Melhor, é absolutamente necessário. Entendemos? Então ele não se agarrou subsistindo, ele estava numa forma e decidiu, isto é grande, ou seja, decidiu esvaziar-se. Esta do esvaziar-se é complicado, hein? Porque há aqui muita gente, eu tive que me desvaziar, eu tinha 130 e tal quilos, agora para chegar aos 93 tive que começar a desvaziar-me. Porque a alguns era preciso meter-lhe uma pipa para se desvaziarem um bocadinho, fisicamente. Há outros que provavelmente necessitam esvaziar-se do ego. Outros provavelmente necessitam esvaziar-se espiritualmente porque estão entupidos com coisas enganosas. E então por isso não conseguem avançar. Porque estão, como referi a Escritura em Efésios, estão em obscuridade no entendimento. Significa, estão ignorando as coisas de Deus porque estão a entreter-se em coisas de Deus, mas não são de Deus. Amém? 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 Por isso é que Paulo escrevia a Timoteu, procura ser obreiro aprovado, não tem de que envergonhar-se, que faz bom uso da palavra de verdade. Significa que utiliza a palavra, que estuda a palavra, que a usa, que a prega de forma adequada à mesma palavra de verdade que liberta. Amém? Porque nós podemos usar a palavra de forma equivocada, que isso traz umas consequências terríveis, mas não é acerca disso que eu estou a compartilhar agora, mas para que nós entendamos isto, que mais tarde ou mais cedo causará umas consequências terríveis nas nossas vidas, mas o pior é as consequências que causa automaticamente nas vidas daquelas pessoas que estão a ouvir. Amém? Entendemos isto, irmãos? Agora, ele esvaziou-se. Esvaziou-se no contexto da palavra significa que ele fez-se vão. É engraçado porque quando Paulo escreve à igreja de Corinto, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 17, ele diz, porque Cristo, os coríntios tinham um grave problema porque estavam todos em comparação. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Havia uma divisão tremenda. Não sei se a palavra de divisão diz de qualquer coisa. A palavra de Deus diz que uma casa dividida entre si não prevalecerá. Muitas pessoas estão divididas. Amém? Estão divididas em si. Estão divididas com muitas coisas que viveram, com muitas coisas que ouviram. E ainda, embora muitas vezes cantam, eu decidi seguir a Cristo, na realidade ainda não estão decididas. Amém? Ainda não estão decididas. Ouviram muitas coisas, viram muitas coisas, mas provavelmente ainda não viram o autor e consumador da fé. Ainda não tiveram esse encontro determinante, esse momento que transforma, que converte. Estão empapados em letras, em palavras e interpretações erróneas da própria palavra. Estão cheios de mensagens equivocadas. Estão obscurecidos. Ignoram a verdade de Deus. Por isso chegam muitos a seguir a Apolo, ou a Cefas, ou a Paulo. Mas terminam por não seguir a Cristo. Então
Paulo teve que lhe dizer, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, para pregar a mensagem do Evangelho. Não com sabedoria de palavras, não com eloquência de palavras, para não se tornar vã. Amém, irmãos? Para não se tornar vã. É a mesma palavra invocada no verso 7, segunda do capítulo 2 de Filipenses. Esvaziou-se para não se fazer vão. Na nova versão internacional diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Esvaziada do quê? Da sabedoria e do poder de Deus. Porque Paulo pregava a cruz, poder, salvação para todos que neles, mas escândalo para aqueles que não estão dispostos a acreditar. Porque há um Evangelho mais ligeiro. Estamos, irmãos? E quando nós continuamos a ler, é interessante como realmente, quando o apóstolo Paulo começa a descrever toda a escada da ascensão, como é que Jesus ascende à glória? Foi uma escada para o sucesso? A grande parte de nós queremos subir uma escada para o sucesso, mas a escada do sucesso de Jesus foi para baixo. Como é que ele foi glorificado? Como é que toda a gente sabe como é que termina nos versos 10 e 11 deste capítulo 2 de Filipenses, que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Toda a gente sabe isto, não sabe? Porque Ele deu o nome que era sobre todo o nome. É tremendo isso, não é? É ou não é? Não gostavas de ser reconhecido como bem, bom, servo, fiel, entra, passa ao teu repouso? Glória a Deus, é isso que não queremos todos entrar na glória, todos não queremos caminhar a peregrinação da salvação e ser recebidos pelo Pai, dizer: entra bem, meu filho amado, bom servo, fiel, passa, entra no descanso eterno, na glória eterna. É o que eu quero, não sei tu, mas eu quero. Eu não quero somente vivê-lo aqui, eu quero chegar lá e dizer: bem, passa, meu amado, apesar de que eu tenha a plena consciência de que não mereço. E aqui é que a gente vamos falar acerca da justiça, do juízo e da condenação. Porque a gente temos falado acerca destas palavras, não é? Foi ou não foi? Porque aqui ninguém julga, é claro que não. Mas vejamos, em Atos 8:32, diz que ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante da tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Tremendo! Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Repete aqui as mesmas palavras do profeta Isaías. Isto em relação ao verso 8, ele, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte. Diz comigo: morte. Aqueles que nos casamos, quantos é que se casaram aqui? Nós, quando fizemos os nossos votos no altar, dissemos: na riqueza, na pobreza, na saúde e na enfermidade, até à morte. Mas a questão é que a Bíblia ensina que Jesus, o que é que Ele fez? Deus amou tanto. A quem é que amou? Ao mundo, não foi? Eu no outro dia foi incrível, porque estava num sítio exatamente a compartilhar. Não foi esta mensagem, mas foi algo similar. E alguém, de repente, diz: eu perguntei: amas ao mundo? Não, ao mundo não. Eu pergunto a ti: tu amas ao mundo? Tu amas ao mundo? Tenha medo. Amas ao mundo? Calma. A pergunta é simples, fácil e barata. Amas ao mundo? É que se não amamos ao mundo, não estamos cá a fazer nada. Não somos cristãos. Caros amigos,
Porque há para aí uma banda de malta que diz, não, e tal. Sim, sim, sim. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. E estamos neste mundo porque somos feitos partícipes da obra de Jesus Cristo, o nosso juiz justo, justificador, redentor. Amém? Mas Ele fez-nos partícipes, embora nós não mereçamos, da sua grande obra. E deixou-nos neste mundo. Pai, eu vou a Ti. Guarda-os deste mundo. Não os posso levar comigo, mas ficam neste mundo. Guarda-os para que eles possam manifestar ao mundo as obras daquele, um bocadinho da escola dominical, daquele que me enviou. Porque há muitos que pensam que temos que odiar ao mundo. Não temos que amar ou conformar-nos às formas deste mundo. À maneira de pensar deste, mas temos que amar o mundo. É a única maneira para levar a salvação a alguém, é amá-la. Amém? Irmãos, podemos seguir? Quando vocês quiserem que eu termine e não há nenhum problema. Eu vou para casa, vocês também. Então aqui diz a palavra do Senhor, achando-se na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Morte e morte de cruz. A origem desta palavra, morte, significa o quê? O que é que significa a morte? A separação do corpo físico da alma. O que é que teve que Jesus Cristo experimentar? Enquanto vocês pensam, eu vou ler-vos um verso de Isaías 53, ok? Ele foi oprimido, barão de dores, experimentado em todas as coisas. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca como um cordeiro que é levado ao matadouro. Lemos exatamente estas passagens em Atos 8. E como ovelha que é muda perante os seus descuidadores, ele assim não abriu a boca, não preferiu nada, não disse, não, nada. Pela opressão, quem tiver Bíblia, sublinhe. Pela opressão e pelo juízo. Alguém se lembra desta palavra juízo? Ok. Foi arrebatado. E quem dentro da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Faz uma pergunta, o Senhor através do profeta. E deram-lhe a sepultura com os impíos e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi de vontade do Senhor moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo, sublinha, justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Retém e sublinha este verso 11. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até à morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Agora vamos terminar de ler a porção de Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, verso 9. Em relação a Isaías, verso 11, tem exatamente a relação da exaltação de Deus, porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. E dirás, ainda não disseste nada? Claro que não. Isto é só a introdução. Estamos? Podemos seguir? O que é que falámos até agora? Justo, juízo, o que é que temos a falar até agora? Ok. Pensamentos. Estamos. Paulo escreveu a Efésios, Paulo escreveu a Filipenses, fazendo-nos lembrar da nossa essência como pessoas, de não andarmos entenebrecidos, de realmente chegarmos a ter o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo. Aquilo que está
enfatizado em Filipenses, está enfatizado em Efésios e também está em Colossenses, mas não temos tempo para ler. Agora, em relação a isto aqui, também eu quero levar-vos a Hebreus e diz, portanto nós, toda a gente conhece esta escritura, vocês simplesmente querem cotá-la, não faz falta que a apontem. Nós também já estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado, agora vou começar a falar acerca do pecado, que tão perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomia e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Tem toda a relação com as duas escrituras de Filipenses e de Isaías. Amém? Estamos? Então, versos 9 e 10, Filipenses, e verso 5 diz, nós devemos começar-nos a equipar com a mente de Cristo. Amém? Mas agora, para equiparmos com a mente de Cristo, nós temos que entrar naquele processo que todos nós, muito poeticamente, todos dizemos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É aqui que somos novas... Preguem vocês um bocadinho. Novas escrituras. E tudo... Tudo o quê? Passou. E aqui tudo... Expliquem-me lá como é que isso ocorre, porque essa parte eu não posso entender. Como é que tudo passou e uma pessoa é feita nova? Espera lá, porque eu essa não a compro. Então, se tudo é feito novo, significa, porque depois aquilo a seguir que segue depois do capítulo, ou seja, do capítulo 4, no verso 24, depois da verdadeira justiça, se há segundo Deus, diz então deixai de falar mentira, falar a verdade, aquele que roubava deixa de roubar, trabalho, isso é tudo os aspectos exteriores daquilo que ocorre exatamente em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Estamos? Quantos é que aceitaram ao Senhor? Amém. Aleluia! Quantos é que estão livres de pecado? Que atira, aquele que esteja livre de pecado, que atira a primeira pedra. Estão aqui umas quantas, hein? Depois já vamos a João. Porque há aí muita gente a tirar pedras. É lógico que não são físicas. Então, como é que ocorre isto? Porque eu não estou capaz de entender. Vocês aí têm que me esclarecer e eu tenho que, com humildade, entender. Tudo velho? Então significa que há que deixar de dizer, há de deixar de pensar em futilidades, falar futilidades, dizer asneiras, dizer mentiras, não roubar. A lista está escrita em Efésios, ok? Não vamos lá, ok? Mas o que eu vos quero perguntar é porque algumas pessoas, eu já vi vender este produto como se fosse um truque de mágica, não é? Que eles chegam a um sítio, dá-se-lhe um toquezinho, saem daquele sítio e aquilo já é um produto novo, empacado. Como que uma pessoa quando vai à loja e compra um aparelho novo, não é? E abre e aquilo vem de fábrica, está tudo novinho. Virgem. Ou seja, entendamos uma coisa, Nicodemos teve problemas com isto. Não sei se recordam. Vocês conhecem aquela passagem de Nicodemos, quando ele chegou ao pé de Jesus e disse que foi às escondidas à noite e tal, para não ter problemas lá com a malta da igreja dele, porque a malta da igreja não queria que ele andasse atrás de Jesus, não é? Não. Então ele chegou lá, Senhor, tu tens que vir de Deus, aquilo que tu dizes, a tua autoridade, tu és o maior. E ele disse, sim, Nicodemo, isso é tudo, é muito porreiro aquilo que tu admites. Tu podes admitir que eu venho de Deus, ok, mas é necessário que tu nasces de novo. Não só de água, mas é necessário que tu nasces do Espírito. E ele começou a nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe, sair, ele ficou um bocado confuso. É o mesmo tipo de dúvida, não sei se me estão a entender. Como é que uma pessoa fica... É necessário... Explica-me, ou seja, no meu entendimento, corrijam-me se eu estiver equivocado, ok? Não há nenhum problema. Estamos em família? Um breve momento, isto é um parênteses, não faz parte da pregação. Então, no meu entender, quando uma pessoa se dá conta que não somos merecedores de nada, que realmente aquilo que Jesus Cristo fez... Porque eu agora quero fazer-vos outra pergunta. Posso fazer uma pergunta destemida? Ok. O coração do Evangelho é acerca do quê? É acerca de quem é Deus, não é? É ou não é?
vou uma coisa muito básica. A palavra aqui, estamos a falar acerca de um juiz, de um juízo e de coisas que têm a ver com condenação, atos condenáveis, pensamentos condenáveis, é ou não é? Então, Deus é um juiz. É ou não é? É porque há muitas pessoas que ficam escandalizadas quando se lhe apresenta um Deus que um dos seus atributos é ser juiz. Ok? Estamos? Mas Deus é um juiz justo. Ok? É ou não é? Lemos aqui em Isaías, inclusive, que Jesus, o único justo, iria justificar, ia ver o fruto do seu trabalho e iria justificar. Ok. Agora, centremos-nos, porque o Evangelho é acerca de apresentar o Deus, o juiz justo, o Criador dos céus e da terra. Ok, estamos? A quem? A nós, é ou não é? Okay. Agora, acerca de nós. Acerca de nós. Estamos? Alguém pode dar uma ideia acerca de nós? Porque eu às vezes, quando é algo correlacionado com nós somos quê? Somos justos? Ok, eu não estou a aplicar teologia. Nós na nossa essência somos o quê? A mim é incrível, eu vou-vos dar aqui uma pistazinha. É incrível e agrada-me muito os primeiros 3 capítulos que Paulo escreve à igreja dos Romanos. É incrível, porque ele passou 3 capítulos, imagino que aquilo a nível de pregação deve ter sido material mesmo... Passou 3 capítulos a querer fazer-nos entender que estamos condenados. Desde que nós nascemos, desde que nós que viemos à Terra, ou seja, a Bíblia ensina que fomos concebidos. Esses 3 capítulos são para dizer que nós estamos condenados. Ok? Agora vejamos isto. Se um juiz que é justo não nos iria condenar? É ou não é? Um juiz justo não nos condenava? O que é que nós podemos apresentar diante de um juiz que pudesse justificar a nossa salvação? Nada. Por exemplo, há uma coisa que nós temos falado agora acerca do estudo. Nada. Então o que é que aconteceria ante um juiz que aplicasse um justo juízo? De acordo à nossa mente, de acordo ao nosso pensamento. Tal, corta. Acabou. A cadeira elétrica, injeção tal. Este não chega, acabou. Estaríamos condenados. Agora, houve aqui umas quantas de palavras que a gente deixámos aqui subliminarmente, como foi despejar-nos de nós mesmos. Jesus Cristo esvaziou-se, Ele separou-se, ou seja, Ele esvaziou-se. Por exemplo, uma das coisas que se ensinou aqui nas classes da salvação, que se deu a silogia, estava eu com o irmão Faria, foi acerca de como Cristo se esvaziou. Cristo esvaziou-se como? Espiritualmente? Foi ou não foi? Mas também se esvaziou fisicamente. Ele despejou-se toda a sua sangue. Toda a gente conhece o soldado romano, depois para verificar se ele realmente estava morto. O que é que lhe fizeram? Espetaram-lhe uma lança. E o que é que saiu? A água e a sangue. Alguém sabe, o nosso corpo, a nível de líquidos, é composto de quê? 70% de água, H2O, e o restante, 30% dos fluidos é sangue, do plasma sanguíneo, ok? Entendemos? Ele foi totalmente esvaziado, ele ficou ressequido. É tremendo o sentido de esvaziar-nos. Agora, na palavra original do grego, que é o apatitemi, que é esvaziar-nos, acontecem várias vezes nas Escrituras do Novo Testamento, naquilo que diz respeito, quando diz despojai-vos. Despojai-vos significa apatitemi, esvazia de ti mesmo, porque é a única maneira no qual a verdadeira justiça, juízo de Deus se pode tornar real para que nós sejamos salvos. Porque, vamos lá ver se entendemos uma coisa, o juiz justo, ele foi tão justo, que até parece ser injusto, que ele mandou o seu filho
o melhor que tinha, à cruz do Calvário. E ele, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria proposta. Vocês sabem aquela oração que Jesus Cristo fez em Getsemani, quando ele diz: Senhor, Pai, por favor, se possível, passe de mim esta copa. O que é que estaria dentro da copa? Mosto, vinho tinto do Alentejo, do Douro. O que é que estaria dentro da copa? Vamos ver uma coisa. Em Isaías diz que ele esmagou, foi esmagado. Sofreu sobre si o peso do nosso pecado. Claro, mas ele foi pregado na cruz, foi cuspido, ele foi esvaziado literalmente, fisicamente, foi espetado e esvaziado. Ele foi ferido, ele foi açoitado. Ou seja, é muito vívido o filme da Paixão de Cristo, ver como ele foi açoitado. Aqueles que não o viram, vejam nisso, vistes, volta a vê-lo, para que possas avivar bem o peso que levou. Agora, ainda aquela copa significava todo o furor. A ira de Deus tinha que cair sobre alguém. O juiz justo, ele tinha que executar o seu juízo, porque um juiz que é justo não faz favores a ninguém. Os nossos pensamentos fúteis levam-nos a fazer favores uns aos outros. Fazemos um favorzinho aqui, um favorzinho ali. É ou não é? É ou não é? Não tenha medo, não condeno ninguém. Agora, o juiz justo, ele não podia deixar de executar o seu juízo, e o seu juízo recaiu, e está tudo transcrito em Isaías 53, recaiu sobre o seu filho amado, o primogênito dos irmãos. Somos nós, amém, irmãos? E isto é a essência do Evangelho. Ele fez juízo. Por isso é que Paulo continuamente faz referência em que é necessário, da mesma maneira que ele se esvaziou, que nós nos esvaziemos da nossa forma de pensar, da nossa mentalidade. Porque na maneira que nós sejamos capazes de trocar a nossa mente, significa então, a palavra de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17, começa então a fazer sentido. Então começamos a ser capazes de ir trocando as nossas... Vamos lá ver uma coisa, porque se nós pensamos de uma maneira, da maneira que nós pensamos, assim atuamos. É ou não é? Podemos às vezes poder aplacar certas e determinadas coisas, mas mais tarde ou mais cedo terminamos por actuar de acordo com como pensamos. É ou não é? E aquilo que Paulo está a dizer em Filipenses 2, aquilo que estava a dizer em Efésios 4, aquilo que está a dizer em Colossenses também, acerca de revestir-nos, vestir-nos em Cristo Jesus, significa ver-nos livres da nossa forma de pensar para equipar-nos com a mente de Jesus. Agora, uma das formas de pensar mais daninhas que nós temos, irmãos, que é aquilo que não nos leva a regenerar e a reformar-nos. Porque, irmãos, a gente precisamos de reformar-nos, não é meter-nos a reforma, porque aqui em Portugal também já não vale a pena muito meter a reforma, porque isto é um bocado difícil, ok? Não é? É a reforma do nosso ser. Reformar-nos como pessoas para que sejamos pessoas reformadas de acordo ao entendimento da palavra, para que não estejamos em obscuridade de mente, entenebrecidos. Porque há pessoas que adoptam uma certa e determinada forma de pensamento e dizem, e fecham-se a isto e metem, isto é o meu parâmetro. Não. Ou seja, as Escrituras, a palavra de Deus, diz a palavra de Deus em Hebreus, a palavra de Deus é viva. Então não é estanque. A mensagem fez-se, o verbo fez-se carne, fez-se homem, gerou um movimento vivo. E esse movimento vivo tem que continuar vivo em nós. Porque quando nós dizemos que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, significa que essa mensagem em nós tem que produzir viva. Significa que nós não podemos estancar a nossa mente. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que renovar, revestir-nos de Cristo. Esta mente significa continuamente pôr-se ao parâmetro dos pensamentos de Deus que são indescrutináveis. Mas há umas grandes promessas, porque a palavra de Deus diz que o homem que é nascido do Espírito, o homem espiritual, consegue entender a mente de Cristo.
consegue perceber, significa nós temos o Espírito Santo, diz a palavra, e aqui eu vou dar-vos as Escrituras, não para entender aquilo que passa à nossa volta no mundo, mas para entender a Deus e o plano de Deus nas nossas vidas, que através das nossas vidas Ele vai levar a cabo no mundo. Não sei se me faço entender. Uma grande parte da igreja está à procura de ver, uau, grandes coisas. Não, calma. Temos que primeiro entender aquilo que Deus está a pensar acerca de mim, para mim. Se eu entendo isso, então vou conseguir entender o meu lugar no sítio onde estou, vou poder aceitar aquilo que eu tenho que fazer para Deus, as minhas responsabilidades, os meus benefícios, a salvação, a grande comissão que Ele me entregou. E dessa forma eu posso contribuir para que o corpo possa crescer juntamente com todas as juntas bem harmoniadas e a igreja, como um corpo, como um edifício, possa levar à maturidade em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não sei se me faço entender. Mas aqui aparece algo já, que é uma palavra que nós temos vindo a bater aqui, que é o juiz tem que julgar. E uma coisa que nós fazemos é julgar. Quando nós fazemos, e nós depois a seguir aí, calma, que nós buscai primeiramente o reino de Deus e a sua equidade, a sua justiça. A justiça de quem? Entendemos aquele parâmetro que eu expliquei acerca de Deus, juiz justo, e como é que Ele aplicou a sua justiça? De acordo à nossa justiça, isso não funciona, pois não? Porque nós de certeza condenávamos toda a gente. É ou não é? Então significa que a minha justiça, ou seja, conforme diz a palavra de Deus, diz: as minhas obras são como trapos de imundícia, ok? Podemos gravá-lo, porque as minhas obras, nomeadamente, é aquilo do qual sempre faço jus. Utilizo como justiça. Então tenho que guardar que isto não é justiça. Eu não posso apresentar-me diante do Senhor a dizer: ao Senhor, fiz isto. Então eu dizer: ok, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Não te conheço. É que eu passei a vida a ver se tu enxergavas quem eu sou, aquilo que eu queria fazer em ti, para que então tu pudesses tratar de fazer a minha vontade na terra. Mas tu passaste a vida a tratar de fazer as coisas no meu nome porque tu querias. Então, aqui houve uma hegemonia, lamento muito. Mas fizeste muitas coisas, mas tenho que dizer que essas coisas que tu fizeste foi maldade. Então, desculpa lá, não tens entrada, não podes habitar comigo. Lamento, tenho muita pena, porque o meu filho morreu por ti. Agora, grande parte dos problemas que nós vivemos na nossa vida, que vivemos à nossa volta, são falta do fruto da renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Não é da mente dos outros. Não é da mente de Deus. A mente de Deus não precisa ser renovada. Entendemos? A mente do teu vizinho, diz lá ao teu vizinho, a tua mente não precisa de ser renovada. A minha é que precisa. A minha é que precisa. Diz melhor, ele tem que ter a mesma mente do que Jesus. Ok. Agora, quando nós... eu não sei tu, eu devo pensar mal, e tu provavelmente pensas bem. Mas a genética humana, quando nós falamos acerca de justiça, leva-nos sempre a pensar em julgar. É ou não é? É ou não é? E quando nós falamos em julgamento, o que é que nós entendemos que tem que existir? Um condenado, minimamente. É ou não é? Estamos? Olha as pedras. Há umas mais pequeninas, hein? Ver se eu posso organizar as pedras. Olha a pedrada. Cuidado com a pedrada, que elas vão sair. Agora, nomeadamente quando nós vamos ao dicionário português, tudo o que aquilo que está relativo à palavra justiça tem que ver com o aspecto jurídico da palavra. Tem que ver com direito, retidão. É que eu tenho direito a isto. Uma hora, está bem, uma hora.
Eu disse que não interessa. Hoje isto tem que ir até ao fim, meus amigos, que senão lamento muito. Ou seja, não é por exaustão. Significa, por ouvir a palavra, alguns terão que se converter. Ok? Porque essa história que os outros diziam, que a unção, sim, a unção vem pela palavra. E a unção diz que romperá todo o jugo. Então, por exemplo, no dicionário português diz, quando se fala de justiça, um dos palavras correlativas é acerca de magistrados, poder judicial, lei penal, tem a ver com penas. Alguns de nós temos alguma relatividade com estes termos. Punição jurídica. Não é? Todos merecemos algum tipo de punição pelos nossos atos, é ou não é? Ou seja, a base social na qual estamos implantados significa, de acordo àquilo que tu fazes, assim tu recolherás. E é a base bíblica também, ou seja, é a nossa base da fé. Conforme semeias, assim recolhes. Fazer justiça é operar ou julgar segundo aquilo que é justo. Ok. Agora, também discutimos que havia 2 parâmetros. O nosso parâmetro e o parâmetro do juiz justo. Entendemos isto, não é? Agora, de acordo à palavra que aparece em grego no Novo Testamento, a palavra é dikaiosune. Da palavra justiça significa dikaiosune. Significa equidade de carácter ou equidade de ação. Equidade, estar de acordo. Ou, especificamente, justificação. Entendemos isto? É completamente diferente daquilo que o dicionário literal da língua portuguesa diz. Este dikaiosune vem da palavra dikaios, que significa equitativo. Ou diz, ação de equidade por implicação de um inocente ou de um santo. Começa a fazer sentido? Repito, mais devagarinho, ok? Estamos? Preciso que vocês façam um bocadinho de exercício, ok? À caixa dos pirulitos, está bom? Então, no Novo Testamento, aqui em Efésios 4:24, nomeadamente, esta palavra justiça, e em grande parte das palavras, por exemplo, em Mateus, quando fala acerca de buscar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra que emprega é grega, dikaiosune, que significa equidade de carácter ou de ação. Toda a gente sabe o que é que significa equidade. Equidade, igualdade, equidade, equitativo, estar de acordo a, equidade de carácter ou de ação, ok? Significa que também, especificamente, uma justificação. Esta palavra origina da palavra primária dikaios, que significativa, ser equitativo, e que, especificamente, implica a justificação de um inocente ou de um santo. Uma ação. Isto faz sentido com o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Ele é a nossa justiça. Estamos a falar de justiça. Ok? Podemos fazer justiça nós mesmos? Ok? Podemos seguir em frente? Então, quando falamos acerca do novo homem, que estamos em Efésios 4:24, se puderes postar aqui em cima no parâmetro este, Efésios 4:24. Vos revistais, significa pôr sobre, do novo homem, que segundo Deus, à semelhança de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Entendemos isto? É criado em verdadeira justiça, em equidade por implicação de um ato de Jesus e a sua santidade. Ou seja, tudo isto não tem que ver com nenhuma ação nossa. Ele fez justiça. Entendemos isto de quando Jesus Cristo, em Mateus 27:46, cerca da hora 9, ele bradou em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, porquê me desamparastes? Ele sentiu a separação, ele sentiu a morte espiritual, à parte de ter sentido posteriormente a morte física e o esvaziar-se fisicamente tudo. Amém? Ele experimentou a ira,
experimentou o juízo. Agora nós não experimentamos nada disto ainda. Por isso a palavra de Deus, quando relata em Hebreus, quando nós sofremos qualquer tipo de disciplina, pois não, porque ainda não sofremos até ao ponto de derramar sangue. Ok, agora, vejamos uma coisa. Como é que nós emitimos um parecer ou um juízo? Pelo aquilo que... Há um ditado que diz, não te deixes engravidar pelos ouvidos. Agora, todos sabemos a passagem de Lucas 11 que fala acerca dos olhos, que são a candeia. Ok, e o que é que diz? Ajudem-me lá. O que é que diz? Se os olhos forem bons, todo o corpo estará iluminado. Iluminado é o contrário de estar obscurecido, entenebrecido, ok? Isto também tem a ver sempre com a mente. Mas se os olhos forem maus, todo o teu corpo estará obscurecido, em trevas. O teu entendimento, então, significa... Porque os olhos levam a informação ao cérebro, que nos leva a pensar, ok? Então, leva-nos a dizer, ok, vê bem que a luz que é em ti não sejam trevas, porque se o teu corpo estiver iluminado, sem ter alguma em trevas, será inteiramente luminoso, então poderás irradiar luz aos demais. Como quando a tua candeia te alumia com o seu resplendor. Agora, isto me leva-me a um verso. Porque tudo isto tem a ver com o juízo, com o julgamento. Se nós simplesmente nos metemos a ouvir mensagens negativas ou mensagens ligeiras, por exemplo, as pessoas que se põem a ouvir continuamente aquele tipo de evangelho light, e tal, e não há problema, e para aqui, e para ali, chegam a um ponto quando se deparam com certas e determinadas situações na vida, chegam a rejeitar Deus, porque depois dizem, então onde é que estás Deus na minha vida? Porque nunca chegaram a conhecer um Deus que permite o sofrimento, um Deus que é juiz. Nunca se lhes apresentou um Deus que sofreu a cruz. Não, apresenta-se simplesmente a outra cara da vitória, que também é verdade, mas apresenta-se numa cara da moeda sem se lhe apresentar a outra cara da moeda. Entendemos isto? Agora vejamos uma coisa. Em Tito 1,15 diz a palavra de Deus, tudo é puro para os que são puros, mas para os que estão corrompidos e incrédulos, para aqueles que não acreditam, nada é puro. Antes tanto, a sua mente, a sua forma de pensar, como a sua consciência estão contaminadas. Voltamos ao problema da forma de pensar. Ok, eu disse-vos acerca do homem espiritual. A aplicação desta escritura vem em 1 Coríntios. Nós estamos cansados de ouvir aquela... E é poético, ou seja, isto é muito poético. Quando nós dizemos aquela famosa escritura da 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz... As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer as promessas gloriosas, benditas que a Bíblia... quer? Agora, quem é que quer mudar a mentalidade? Quem é que se quer esvaziar da sua forma de pensar e de ser para optar? Porque esvaziar-se-te, pensa bem naquilo que passou Jesus Cristo, esvaziar tem um preço. Ok. Agora, verso 10. Porque Deus revelou-nos pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Mas é que às vezes parece que nós temos mais o Espírito do mundo do que o Espírito de Deus. Porque passamos mais o tempo a perceber as coisas do mundo que as coisas de Deus. Agora, continua a Paulo a dizer, mas sim o Espírito provém de Deus. E para que é que lemos o Espírito de Deus? Disse-vos que ia dar-vos a Escritura, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Recordam-se aquilo que Paulo disse acerca de pregar o Evangelho, não com sabedoria humana, para que não se faça vã o poder da cruz de Cristo. Ok? Ora, o homem natural não aceita essas coisas do Espírito, porque para eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas não se discernem, porque elas simplesmente se discernem espiritualmente. Então, para que é que Deus nos dá, ou porque é que nós necessitamos nascer a nível espiritual? Para poder entender as coisas do Espírito. Para poder entender, basicamente,
umas características que nós já devíamos ter adquirido como pessoas, as que já nasceram de novo, de água e de Espírito, que foram batizadas nas águas e no Espírito de Deus, que já devíamos ter entendido. Que têm a ver com o julgamento. Quando há julgamento, segundo a palavra de Deus, já houve julgamento, já houve juízo justo e não há condenação. Um homem espiritual que nasceu da água e do Espírito entende que não há condenação. E aponta, eu vou às escrituras mais básicas. Primeira, João 3, vamos ao 18, 3, 16, 17 e 18, para que possamos entendê-las. Quem crê nele não é julgado. Significa exatamente a mesma coisa, não é condenado. Mas quem não crê, já está julgado, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Segundo ponto, como não há condenação, estamos livres da lei do pecado e da morte. Ai, o pecado. Estamos livres da lei do pecado e da morte. Temos que entender que vamos para a glória com Deus. Amém? Estamos livres da lei do pecado. Não quer dizer que não pequemos. Ok? Isso vamos ver um bocadinho mais à frente. A lei está, e temos que entender uma coisa, que a lei cumpre-se. O que é a lei? Toda a palavra. Está. Grande parte de nós passamos a vida a frustrar-nos porque não conseguimos cumprir a palavra. É impossível. Mas Deus, através da sua palavra, quer dar-nos a entender que, na realidade, não porque nós tenhamos feito nada, mas porque Ele já fez, a lei está cumprida em nós. Nós só temos que andar no caminho da lei. Amém? E vamos ver se podemos ver agora. João, livro de lei do pecado, João 3,16, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, que é o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Toda a gente. Isto enquadra-se aqui, mas vamos encontrá-lo mais à frente. Agora, vamos levar esta história a um ponto de aplicá-la. Vamos aplicá-la fisicamente. E vamos aplicá-la fisicamente com uma história bíblica. Está bem? Está bom? Estão, irmãos? Um bocadinho de paciência. Demora um bocadinho, mas temos que encurralar isto, ok? João 8. João 8. A história da mulher adúltera. Toda a gente conhece a história da mulher adúltera? Conhecem a história da mulher adúltera? Há por aí alguma voluntária que queira fazer de mulher adúltera? Não, eu vou poupar o teatro porque já não dá tempo, ok? Mas se quiserem podemos fazê-lo. Conhecemos a Escritura? Conhecemos a Escritura? Diz a palavra que Jesus, vindo ao Monte das Oliveiras, a multidão ouvia, então ele estava tornou ao templo, o povo vinha ter com ele e assentando-se ensinava. E os escribas trouxeram-lhe. Os escribas. Lembram-se as palavras-chave? Juízo, justiça, julgamento, pensamentos e condenação. Então, os escribas. Alguém quer fazer de escriba? Não há, ok. Mas toda a gente entende o que é que significa um escriba. Ok, então temos que parametrizar um escriba de acordo à plataforma moderna. Um escriba, de acordo à plataforma moderna, seria como alguém do presbitério de uma igreja. Ou seja, faz parte das filacterias eclesiásticas, das organizações eclésia, igreja. Igreja como uma organização eclesiástica, não como nos é apresentada como a Igreja Universal que Jesus Cristo está a levantar. Então aí há pessoas que estão postas por Deus, como diz a palavra de Deus, para poder julgar, atender. Neste caso, pois, não atribuindo-lhes as funções do escriba naquela altura, por exemplo, os pastores seriam semelhantes a isso, porque as pessoas trazem casos para que o pastor possa apresentá-los diante de Deus e buscar uma solução. Isto significa buscar um juízo, porque a palavra de Deus diz sim também
que Deus põe homens espirituais para poder julgar o seu povo. Julgar o seu povo não é emitir uma condenação, senão emitir um juízo, dar uma deliberação ao seu povo. Tratar de dar... Entendemos isto? Então, mas estes homens, que eram homens que pressupostamente estariam ali para resolver todos os problemas que lhes eram apresentados de acordo à lei de Moisés, entendemos isto também? Estes homens atuaram com... Como é que eles atuaram? Com boa consciência, com uma mente limpa, coração puro. Como é que foi que eles atuaram? Com maldade. Diz a palavra de Deus que uma mulher foi apanhada em flagrante. Agora eu vou-vos fazer aqui uma pergunta. Para que alguém, independentemente, vamos abolir aqui o género masculino ou feminino, para que alguém seja apanhado em adultério, como é que alguém comete adultério? Sozinho. Ok? Ou seja, é complicado, não é? Era necessário um segundo interveniente. É ou não é? Agora não sei se isto desperta alguma intriga. Não sei se isto te inquieta. Estes homens deveriam de aplicar a justiça justa de acordo à palavra de Deus. Estamos? Julgamento, condenação, perdão, salvação. Isto é tudo muito bonito. É ou não é? É ou não é? Mas eles levaram lá só uma senhora. Então o homem. Onde é que está o homem? O que é que se poderá ter passado aqui naquele cenário? Porque, de acordo à lei, tinham que ser levados os dois. Então, primeiro temos que entender aqui uma coisa. Eles queriam passar uma rasteira a Jesus. Primeiro, de acordo à lei, eles tinham que ser apresentados ao Sinédrio, ou seja, ao conjunto de sacerdotes, o qual presidia o sacerdote maior, para que eles emitissem exatamente o juízo que era sempre, de acordo à lei, que eles fossem os dois apedrejados. Mas aqui só apresentaram a mulher. Pergunto, de acordo ao que dizia a lei de Moisés, eles estavam a atuar justamente? Estavam a ser corretos? Não. Agora, vamos começar a abrir hipóteses. Podemos pensar? Será que o rapaz foi tão rápido, o rapaz ou o homem, foi tão rápido que conseguiu saltar pela azoteia e os escribas não o agarraram? Não se sabe, não é? As escrituras não especificam. É ou não é? Estamos a entender? Estamos a entender isto? O facto foi que estes homens que estavam postos para que justamente, através da lei, que é a palavra de Deus, cumprissem a lei, primeiro, utilizaram mal a lei porque não a cumpriram. Não cumpriram a palavra. Agora, podemos fazer aqui um parênteses, porque diz a palavra de Deus em Tiago: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dávida, bom perfeito, vem do alto, sendo do Pai das luzes, no qual não há mudança sobre a variação. Agora, segundo a sua própria vontade, Ele gerou-nos a nós, pela palavra de verdade, para que fôssemos como primícias das suas escrituras. Fala depois no verso 21, despojando-vos toda a sorte de imundícia, todos recebei com mansidão a palavra que é implantada em vós, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvidores, enganando-vos a vós mesmos. Provavelmente, estes homens não estavam a cumprir a palavra. O que é que eles estavam a fazer? Enganaram-se eles mesmos. E o que é que eles estavam a fazer? A tentar também enganar todos aqueles que estavam à sua volta. Uma má aplicação da palavra. Ok? Estamos? Entendemos isto? Por isso é que devemos de aplicar bem a palavra. Isto é só um pequeno parênteses. Então, eles foram os homens postos por Deus para levar a cabo que a palavra fosse devidamente guardada e aplicada a justiça, naquele caso. Agora, poderia ser, digo eu, isto é somente abrir a mente,
Poderia ser que a pessoa que estava com aquela mulher, significa o segundo interveniente que não foi levado, não foi apresentado. Agora ainda há aqui uma segunda, porque eu no outro dia estava a falar com isto com o irmão Faria, ainda há aqui uma segunda coisa que nos abre a pensar uma coisa. Na realidade, Jesus não podia julgar aquilo. Não é? Eles tiveram uma maldade, inclusive, ou seja, eles romperam tudo o que havia para romper, romperam todas as normas que havia para romper. Ou seja, eles próprios estavam a enganar os parâmetros todos, ou seja, estavam a infringir toda a lei. Os que tinham que guardar a lei, a infringir toda a lei. Bom, isso às vezes leva-nos a pensar nos parâmetros que vivemos hoje, não são tão diferentes dos parâmetros que viviam eles há muitos anos atrás. Enfim, então o que é que acontece? Podemos até, inclusive, pensar que aquilo era algum membro lá da congregação que dava muitas doações ao fim do mês e eles disseram, não vão meter em problemas, não os vamos confrontar, vamos-lhe abrir, tipo eles faziam aquela, ele foi muito rápido, não o conseguimos apanhar. Ele foi muito rápido, provavelmente ele não era um que dava dinheiro, mas era algum amigo deles. Provavelmente, inclusive, era algum escriba. Podia ser todas essas coisas. O facto aqui é que irromperam toda a lei. O facto aqui é que, de acordo à palavra de Deus, aqui encontra-se um pecado, um único pecado, o mesmo pecado, dois intervenientes, só um é que é injustamente apresentado, que não podia ser julgado, a Jesus. E o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que faz Jesus? Jesus estava a escrever no chão, é ou não é? Agora, pode-nos abrir a imaginação o que é que ele poderia estar a escrever, não é? Talvez poderia estar a escrever mentirosos, hipócritas, enganadores, adúlteros. Poderia estar a escrever muitas coisas. Não diz o quê, mas podemos imaginar. Porque o facto foi, quando Jesus lhes diz, quando eles apresentam o caso e dizem, bom, mestre, esta mulher foi apanhada em delito flagrante de adultério e segundo a lei de Moisés, eles até lhe apresentam a lei, dizem logo, bom, segundo a lei diz tal e tal, como para lhe dizer, não vais ter outra opção, senão tens que me dizer, claro, mas Jesus, na sua eterna sabedoria e mansidão, sem levantar os olhos do chão, nem sequer sem encará-los face a face, porque não eram dignos de tal, disse-lhes, bom, aquele de vós que estiver livre de pecado, aquele de vós que não entenda que Jesus já foi julgado, o único justo, foi de acordo à lei, porque de acordo à lei da Torá, foi apresentado fora de horas ao sacerdote que não devia ser apresentado. Então, incumprindo toda a lei, ele foi injustamente julgado, mas o Pai assim decidiu, foi esmagado. Ele foi feito justiça, segundo dizem que tinha aqui, depois eu posso-vos dar isto tudo. Ele foi feito justiça por nós. E ele foi feito justiça por nós com o único princípio. Para que nós renovemos a nossa mente, tenhamos o mesmo pensar que ele tem. E para que entendamos como ele fez-nos justiça, diz a palavra de Deus, ele fez-nos justiça, nós não temos o direito de julgar. Yuhu! Estamos? Estamos? Mateus 7. Todos conhecem a Escritura, Mateus 7? Não julgues para que não sejas julgado. A mesma medida com que medires serás medido. Ok? Estamos? Podemos terminar? Aqui tinha muitas mais coisas, mas já não vou ter tempo. Então eu vou já ao final, porque isto tem tudo a ver em seguida com a couraça da justiça, tem a ver com o elmo da salvação, porque a couraça da justiça guarda o nosso coração. Entendes? E aí aplica-se a justiça, aplica-se no coração, porque isto vem ao nosso coração. E nós pensamos com o coração, processamos na mente, e o elmo da salvação está na nossa mente. Há aqui muita mais coisa. É tremendo. Cristo é o fim da lei para justificar-nos, escreveu Paulo aos Romanos. Cristo é o fim da lei. Ele é o fim da lei. Ele é o fim, nele culmina toda a lei.
culmina toda a lei para justificar-nos. João Batista entendeu perfeitamente quando ele veio e diz: eis o Cordeiro de Deus que tirou. Diz comigo, tirou. Ele ainda não tinha sido julgado. E João Batista já tinha consumado as Escrituras de Isaías. É incrível. Ele já tinha entendido Isaías 53. Ele já via a justiça declarada. Ele já via que Jesus tinha levado sobre ele todo o pecado. Quando ele estava a ler estas Escrituras e estava-me a vir ali paulativamente ali aos olhos. João Batista, como que a ler ali a Torá e Isaías, ele a ver Jesus Cristo a ser esmagado, o Cordeiro a ser levado diante dos seus transquiladores, o Pai a permiti-lo a fazer-se justiça. Quem somos nós? Quem és tu? Quem sou eu? Se não conseguimos, depois de ter nascido de novo, depois de termos dito que o velho está passado, que aceitamos a Jesus Cristo, ou se não aceitamos, é tempo oportuno que possamos aceitar, de entender que nós geneticamente estamos predestinados a pecar e ainda assim, sem merecer nada, Ele justificou-nos, Ele fez com que nós sejamos justos. Justos, um só ato justificou toda a maldade que está impregnada no nosso ser. Um só ato. Aqueles homens entenderam-no. Não sei se me faço entender. Aqueles homens com uma única pergunta. Aqueles homens que estavam predispostos a que aquela mulher fosse apedrejada até à morte, com uma única pergunta. Ou seja, não fez falta que Jesus fizesse uma grande exposição. Não fez falta que Paulo se predicasse 7 horas a fio. Não fez falta que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes trouxesse o convencimento de pecado. Não fez falta sequer, ainda que existisse o Pentecostes. Mas nós já passou o Pentecostes. Paulo já predicou. Já tivemos não sei quantos avivamentos, derramamentos, dispensações do poder de Deus na terra. Temos sobre nós ainda o Espírito Santo de Deus, que é aquele que traz convencimento de pecado. Sentamos domingo atrás de domingo, temos 35 mil Bíblias, não sei quantos milhões de recursos, não sei quantos milhares de testemunhos, e ainda não conseguimos enxergar que Jesus fez-nos justiça. Ele é o nosso justificador, é o nosso juiz justo. E não temos nenhum direito a andar em condenação, não temos nenhum direito a fazer uso de uma lei da qual nós estamos livres, que é a lei do pecado e da morte. E o único que temos que fazer é caminhar nas boas obras nas quais Ele preparou. E isso é andarmos em novidade de vida, isso é andarmos em renovação de mente, não de lírica, não de poesia, não de subcultura evangélica, mas em verdade e em espírito, entendendo no dia a dia, permitindo que as Escrituras nos entrem pelo coração e pela mente e nos transformem realmente. E que não tenhamos medo de assumir, não tenhamos medo de assumir as nossas fragilidades, as nossas debilidades e a nossa condição pecaminosa, porque temos nele um grande e sumo sacerdote. Um grande e sumo sacerdote, diz a palavra de Deus. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? Julguemos o pecado, mas nunca o pecador. Temos a autoridade, somos nascidos de novo, para dizer: este pecado, esta ação, não é correta aos olhos de Deus. Mas há esperança, porque há um justificador. Há esperança oportuna, há socorro oportuno no sumo sacerdote que deu a vida por ti e por mim. Há sempre essa esperança. Todos têm essa esperança de redimir o seu tempo, de redimir a sua vida, aceitando a Jesus Cristo, tendo o temor de Deus. E só conseguimos ter o temor de Deus quando entendermos que o juiz justo fez justiça, executou justiça. De outra maneira, viveremos um evangelho de plástico e um dia teremos que prestar contas. Um dia teremos que prestar contas. Não podemos seguir da mesma maneira. Temos que renovar a nossa mente. E renovar a nossa mente significa ter o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus. Ele não se aferrou a nada. Ele não se aferrou ao seu poder, ao seu status, à sua deidade. Ele esvaziou-se, ele despojou-se, ele humilhou-se. Ele fez-se o mais baixo. E a lei está cumprida, diz a palavra de Deus. E termino com as 3 características. Irmãos, com tristeza digo que muitos de nós já nos tinha que ter entrado pela cabeça, mas muitos de nós passamos anos atrás de anos e sacamos das filacterias e das experiências nominais e não conseguimos entender estas coisas tão básicas do Evangelho.
Romanos 8. Justificam. Romanos 8. Uma base. Entendendo os 3 primeiros capítulos de Romanos 3, entendendo que a essência do despejar-nos, na realidade do esvaziar-nos, essa pérdida, na verdade, é ganhar. Essa é a essência de vida. Aquele que estava livre de pecado, fez pecado por nós. Livre de pecado, fez pecado por ti e por mim. Romanos 8.1. Mas pergunte, e o que é que tu pensas? Aqueles que já estão há muitos anos no Senhor, aqueles que exercem ministério, quantas vezes condenas e quantas vezes te sentes condenado? Porque às vezes soa poético dizer muitas coisas. E depois, inclusive, queremos atribuir as culpas ao diabo. Enfim, está bem? Porquanto agora, diz a palavra do Senhor, nenhuma condenação há. É a primeira característica. O homem espiritual da qual fala Paulo em Coríntios, o homem espiritual do qual fala Paulo aqui, o homem que é nascido através do bautismo na água e do Espírito, que é engendrado aquela nova criatura, não tem condenação. Entende perfeitamente que não há condenação, entende que há um juiz justo que executou o seu juízo e que Jesus Cristo fez justiça. Fez-nos justo. É tremendo, a mim encanta-me as palavras que depois Jesus diz àqueles homens e diz: vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Vós, irmãos, vivemos no Espírito e passamos a vida a julgar segundo a carne. Se alguém estiveres que julgar, porque é aquilo que em seguida diz, e mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro. Se tiveres que julgar alguém, julga com juízo verdadeiro, julga segundo o Espírito, julga segundo os parâmetros das Sagradas Escrituras, julga e corrige conforme diz a palavra de Deus, com amor e com verdade. Para isto tens que fazer com as Sagradas Escrituras. Amém? E se nós actuássemos assim, alcançaríamos muito mais pessoas para o Senhor. Pregando o verdadeiro Evangelho, evidentemente, com a mensagem centrada na verdade do poder da cruz do Calvário. Primeiro atributo do juiz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que se revestiram em Cristo do novo homem criado em verdadeira justiça e verdade, na verdadeira justiça de Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, a segunda, disse há bocado, livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8.3, porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Para que a justa exigência da lei se cumprisse. Epá, leu lá tu um bocadinho em voz alta. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Se cumprisse a lei, se cumprisse em nós. A palavra cumpre-se em nós. Por alguma coisa que nós façamos? Não há condenação, irmãos. Não há condenação. Mas, irmãos, aqui há uma essência muito importante. Muitas das vezes vamos cometer pecado. Não cometes pecado? Eu cometo pecado. Aquele que está livre de pecado, que atira a primeira pedra. Aqueles homens entenderam. Agora vejamos uma coisa que eu quero terminar com isto. Vejamos uma coisa. Em 1 João capítulo 3:5, é bom que sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. O que é que achas que está aqui a dizer? Quem pratica o quê? E o que é praticar a justiça? Quem permanece nas Escrituras.
assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado. Porque ele é nascido de Deus. Amém? Ele é nascido de Deus. Amém? Podemos pecar. Mas se tu verdadeiramente és nascido de Deus, não podes permanecer no pecado. Se tu és um homem espiritual e entendes que já não há condenação, entendes que Jesus Cristo é a tua justiça, entendes que estás livre da lei do pecado e da morte, entendes que a lei se cumpre em ti, que tens simplesmente que permanecer nas palavras, que tens, quando ocorre alguma coisa, o Espírito Santo automaticamente tem que trazer o convencimento do pecado. E tens, conforme diz a palavra de Deus, confessar os teus pecados, confessai uns aos outros, orai uns pelos outros. Amém? Amém. Boa é essa prática, mas que pouco se faz. E muitas das vezes podes sentir-te inclusivamente como se sentiu o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, quando se sentiu mal, disse: eu confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E dizia: não te alegres, inimiga minha, a meu respeito, quando eu cair, levantar-me-ei. Quando me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque tenho pecado contra Ele. Até que Ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele tirará para a luz. E o que é que fará Deus? Tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Estamos a falar ainda no Antigo Testamento, o profeta sabia perfeitamente que a justiça de Deus era misericórdia e era benignidade. Amém? Vamos pôr-nos de pé, irmãos. Fecha os teus olhos só um momento. Fecha os teus olhos por só um momento. Fecha os teus olhos só um momento. Ainda não terminou. Haverá um momento no qual já não podemos, nem poderemos ter Bíblias. Vai vir esse momento. Nem nos poderemos congregar, nem poderemos estar juntos. Cada vez mais há congregações ao redor de todo o mundo. E, na realidade, penso cada vez mais, ao domingo, salvo, penso, e resguardo, com todo o respeito, algumas exceções, se idolatra mais, ao domingo, nomeadamente, de manhã e à tarde, que é quando grande parte das denominações escolhem fazer. Espero que não sejas tu uma pessoa dessas. Te reúnas num lugar simplesmente com a expectativa de passares um momento e saíres desse lugar. A esperança da salvação é ter a expectativa daquilo que não se vê, ter a expectativa daquilo que já foi feito, que se vai alcançar. A questão continua sempre a ser se temos essa viva confiança, essa fé daquilo que foi feito. Aqueles escribas, homens doctos na lei, conheciam perfeitamente a Torá.
Homens experientes, não relata a idade, mas eram homens com muita experiência. Não precisaram mais que uma pergunta para entenderem a sua condição. Muitos de nós precisamos de anos e continuamos sem entender qual é a nossa condição. Continuamos, muitas das vezes, a patemai, obscurecidos do entendimento de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Queremos os benefícios, mas não estamos dispostos a reformarmos as nossas vidas de acordo aos preceitos que Jesus nos exemplificou na sua palavra. Ele viveu-os. Ele mostrou. Ele disse como nos deveríamos caminhar para que fizéssemos partícipes das suas glórias. Em Hebreus diz, temos um grande e sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, penetrou até aos céus, diz a palavra de Deus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. E se não confessamos ainda a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é tempo oportuno. Possamos entender aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Ele justificou, Ele levou sobre si a copa da ira. Ele sofreu a ira do juiz justo, executar a lei do pecado sobre Ele. O Cordeiro de Deus imolado, Ele não tinha nenhum pecado. No entanto, levou sobre Ele os pecados de todo o povo de Israel e os teus pecados e os meus pecados. Tu necessitas a Jesus Cristo. Não é que Jesus necessite de ti, tu necessitas a Jesus. Tu necessitas aceitar a Jesus, o teu justificador, o teu único Salvador, a tua única esperança para uma nova vida. Não uma religião, não uma associação cristã. Jesus Cristo, o único justo que te justifica. A palavra de Deus diz que não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer de nós, das nossas fraquezas. Ele, como nós, em tudo foi tentado. A diferença é que Ele não teve pecado. Ele não teve pecado, diz a palavra de Deus. Sem pecado, e ainda assim foi à cruz do Calvário. Sem pecado, Ele bradou: por que me desamparastes? Sem pecado, está sentado à direita do Pai e continua a interceder como um fiel advogado por ti e por mim, sem pecado. A palavra de Deus diz: chega depois confiadamente, com confiança. Os homens podem te condenar, a religião pode te condenar, definitivamente que sim. Provavelmente nunca terás a altura de um homem, provavelmente nunca estarás à altura da religião. Mas se tu crês em Jesus Cristo, se tu entendes aquilo que Jesus Cristo fez por ti e estás disposto a aceitar a Jesus como o teu único Salvador, como o teu justificador, e hoje dispões a tomar esse compromisso de seguires a Jesus Cristo, não importa aquilo que já fizeste, importa sim aquilo que hoje estás disposto. Tens de tomar esse compromisso, creres no teu coração e confessares para a salvação diante dos homens. E Ele é fiel e justo para advogar diante de ti, diante do Pai. Somente tens de caminhar renovando o teu pensamento em Jesus Cristo e saber que Ele fez justiça diante de ti. Eu hoje, no nome de Jesus Cristo, eu conjuro-te que aceites a Jesus. Tu necessitas a Jesus. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo e querem hoje aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o único justificador, eu quero te dizer: tu necessitas a Jesus. Não saias deste lugar sem receberes a Jesus Cristo, o justificador de todos os teus pecados, toda a tua maldade, toda a tua iniquidade. Ele pagou por os preços da tua vida. Ele pagou por ti. Passa hoje aqui em frente se queres aceitar a Jesus Cristo como o teu Senhor e como o teu Salvador. E queres hoje tomar esse compromisso, aceitando a justificação pelos teus atos. Aqueles homens saíram daquele lugar. Eles saíram daquele lugar porque todos eles tinham algum pecado e não estavam dispostos a lidar com o seu pecado. Jesus Cristo não condena. Ele virou-se para aquela mulher e perguntou-lhes:
Onde é que estão os teus acusadores? E ele respondeu-lhe que ali não estava nenhum. E ele disse-lhe: se ninguém te condena, eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. A grande salvação para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, no poder da sua cruz, aí, na cruz do Calvário, no sangue derramado na cruz do Calvário. Se ainda não aceitaste a Jesus Cristo, tu necessitas de Jesus na tua vida. Não tenhas vergonha, passa aqui em frente se não aceitaste a Jesus. Se não há ninguém que tenha passado, simplesmente vamos orar a Deus por este momento. E aí onde estamos todos, cheguemos a Deus com confiança que Ele é oportuno do seu socorro para com as nossas vidas. Livremos-nos do julgamento e da condenação. Renovemos a nossa forma de pensar em Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo eu quero agradecer-te, Senhor. Vamos orar por este irmão. Vamos adorar a Deus por um só momento. Enquanto oramos por este irmão e dar a glória ao Senhor por a sua vida, que ele hoje aceita a Jesus como seu Salvador, seu Senhor. Se houver alguém mais que queira aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqui passa aqui em frente. É tempo oportuno, tempo de salvação. Oh, sim, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Pai, no nome de Jesus. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tenta fugir. Treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua nosso Deus.
o princípio e o fim, o princípio e o fim, o Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo, o leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Nosso Deus, então verei quão grande é. Nosso Deus, grande és tu, Senhor, grande é. Nosso Deus, te adoramos, Jesus. Damos que tu és grande, Senhor. Então verei quão grande é nosso Deus. Grande és nosso Deus, cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é. Nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Sim, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, rogo-te, Pai, pelas Tuas grandes obras que fazes, Senhor. Que Tu, Senhor, libertes as mentes, Pai, no nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa esquadrinhar os corações e as mentes. E que a Tua palavra possa engendrar fé, Senhor. Possa gerar reformação nas vidas, Senhor. Senhor, que possam vidas despertar, Senhor, para a grande verdade que há em Ti nas Tuas Escrituras, Senhor, para a profundeza, Senhor, que há em Ti, para a Tua essência, para a vida plena que há em Ti, Senhor. Pai, que ao saírem deste lugar, meu Deus, depois de receberem a Tua palavra, meu Deus, possam entender, meu Deus, a obra completa que Tu começaste em cada um de nós, Tu a levarás a cabo, Senhor, até ao final dos tempos. Tu prometeste estar connosco, Senhor. Dá-nos a graça de permanecer, Senhor, contigo e em Ti, Pai. Senhor, renovando as nossas mentes, Senhor, pondo em nós a Tua mente, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Caminhando, Senhor, na Tua lei, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos, Senhor. Abençoa a Tua palavra, Pai, agora, no nome de Jesus. Que produza o fruto, Senhor, apacível diante de Ti, Pai, naqueles para qual Tu enviaste, Pai. No nome de Jesus, amém.